Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você é muito bem-vindo nesta noite aqui, para juntos poder louvar e adorar esse Deus grande e poderoso. Grandioso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo momento de oração que passamos juntos, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Responde segundo a Tua vontade. É o que te pedimos, grandioso Deus, fortaleça os nossos corações e que prestamos, grandioso Deus, o culto de louvor a Ti, Pai amado. Receba, segundo a Tua vontade, de todo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do cantor cristão. Aqueles que puderem, fiquem de pé e vamos louvar ao Senhor. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós os Teus servos vimos dar louvor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Única razão
Nosso momento de intercessão, nós vamos fazer agora, onde a igreja coloca alguns nomes diante do altar do Senhor. Nós já tivemos o nosso período de oração, mas vamos estar agora orando pela nossa coluna de oração. Só um minutinho aos irmãos, para que possa estar entrando aqui. Dando um castigozinho, né, os irmãos, mas já está quase abrindo.
a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Marcelo de Abreu Maldonado, esposo da Renata, o Fabrício, a Emanuele, o Antoni, e nós soubemos no domingo que o Antoni está bem melhor, graças a Deus. Nós vamos continuar orando por aquela criança, a Carmen, a Benaia, o seu pai Benjamin, o Valnério, esposo da irmã Maria Rita, irmão João, Marcelo, filho da irmã Marinalva, Florentina, Dirceu, Aidaci, Iraci, Jovaci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Eu quero agradecer a Deus também pela melhora que eu já tive nos meus 2 pés, né? Sofri um acidente aqui na igreja, os irmãos sabem muito bem, e voltei ao trabalho secular, qual eu exerço. Eu tenho que andar um pedaço até o trabalho, e graças a Deus eu tenho me sentido bem melhor. Então eu quero agradecer a oração dos irmãos que oraram para a minha recuperação, e eu dou graças a Deus por isso. Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse momento onde a Tua igreja se reúne para louvar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa essa coluna de oração, Pai. Entra com providência em cada vida. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa a pessoa que vai estar entrando na internet para ver esse culto, Pai, diretamente na live, mas também depois, que eu possa estar falando a cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, quarta-feira, dia de louvor e adoração ao nosso Deus, e estudo também da palavra do Senhor. E nós vamos nesse momento, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você também que nos acompanha pela internet, você tem como fazer o Lil Pix, tem nos ajudado, uma oferta, o dízimo na casa do Senhor. Continue com a sua fidelidade com o Senhor, porque a promessa dele é infalível. Ele nos promete que abre a janela do céu e derrama sobre nós uma bênção sem medida. Confia nele, e o mais, tem certeza que ele vai fazer por você. Não há Deus maior. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
podem se assentar, irmãos. Nós estamos chegando no final do livro de Gálatas. Nós estamos no capítulo 6 e hoje nós vamos finalizá-lo de 11 a 18. Paulo, melhor dizendo, vamos começar orando, né? Porque como é um estudo expositivo, a gente vai pedir a Deus, em primeiro lugar, para estar nos orientando, porque nada nós podemos fazer sem o Espírito Santo de Deus a nos orientar. Eu a pregar e os irmãos a receberem a palavra, porque Deus precisa estar tocando no meu e no coração dos irmãos também, preparando cada coração. Senhor, que Tu possas, Senhor, estar falando aos nossos corações, aquilo, Senhor, que eu não consegui fazer através da meditação da Tua palavra, Pai, que foi algo que nós fizemos, Senhor, na procura de trazer aos irmãos tudo aquilo que está na Tua palavra, aquilo que eu não posso, Senhor, colocar através do estudo feito da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa fazer em nossos corações, Pai, e que a direção até daquilo, Senhor, que eu estudei, daquilo que eu preparei, possa ser dirigido também pelo Teu Espírito Santo. Se o Senhor quiser tirar alguma coisa, tira, Pai, mas fala apenas aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Paulo, quando ele ia escrever cartas, e era feito também assim com muitas pessoas que escreviam suas cartas, eles usavam um amanuense. O que é um amanuense? Os irmãos já ouviram essa palavra, amanuense? Amanuense é um escritor, é um secretário, era ele que escrevia as cartas, né? Pedro, ele usou desse artifício, Tiago deve ter usado desse artifício também, e Paulo, por sua vez, usou, e aqui então, mais do que nunca, ele usou isso, né? Na carta dos Gálatas, ele ditava, e aí o amanuense, ele ia e escrevia a carta. Mas nessa última parte, a gente vê que Paulo, ele toma a pena da mão do amanuense e começa a escrever à igreja, porque ele começa a dizer o seguinte, no versículo 11: vede com que grandes letras vos escrevo, com a minha própria mão. Algumas pessoas, elas entendem aqui que Paulo, ele queria dar um toque pessoal à carta. Os escritores falam isso, mas os estudiosos, eles chegam à seguinte conclusão, que ele queria dar o toque pessoal à carta, isso sim, ele queria fazer, mas também expressava aquilo que era a situação de Paulo. Paulo, estudando a vida de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, certa vez eu estava lendo um livro a respeito de Paulo. Paulo, ele era uma pessoa muito doente, ele sofria de doenças que o atingiam ali, ele pegou malária, ele pegou uma série de doenças fazendo essas viagens, porque ele passava por lugares onde tinha muita incidência de doenças naquela região no qual ele pregava. E naquele momento que ele chega aos Gálatas, ele chega também doente para pregar o evangelho àquela igreja. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Gálatas 4, 15. A irmã pode abrir na Almeida Corrigida e Fiel, irmã. Gálatas 4, 15. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Porque ele fala de como ele chegou aos Gálatas para pregar o evangelho. Ele chegou com uma doença.
E pelo relato aqui de Gálatas, capítulo 4, versículo 15, essa doença era onde? Na vista, nos olhos. Então naquele momento ele queria dar um toque pessoal e ele mostra ali como ele estava. Doença que atingiu as suas vistas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 15, fala de quê? De uma enfermidade também. Era um espinho na carne, né? Vamos lá, vamos ler lá o texto para que a gente possa guardar. Se os irmãos quiserem estar marcando na sua Bíblia também, esses textos são muito instrutivos para aqueles que querem estudar a palavra de Deus. Então, quer dizer, você pode estar aí fazendo uma inscrição na sua Bíblia, isso daí não é nenhum pecado. Paulo, ele fala sobre o espinho da carne, e do versículo 7 em diante: para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Muitos dos comentaristas também, eles levam a crer que esse espinho na carne fosse uma doença, que Paulo queria estar pedindo para que Deus o curasse daquela doença, né? Mas ele falou que o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza, e a minha graça te basta. Então Paulo, apesar de ser um homem muito doente, ele não deixava de pregar o evangelho de Jesus Cristo, e ele estava dando um toque pessoal no final da carta aos Gálatas, aqui nesse versículo 11. Versículo 12: todos os que querem ostentar boa aparência na carne. Bom, o que é isso? Porque aquelas pessoas que estavam querendo pregar o evangelho aos Gálatas, um outro evangelho, o evangelho mentiroso, né? Eles estavam fazendo isso por ostentação, para se exibirem. Então era uma coisa que acontecia naquele momento na igreja de Gálatas. As pessoas estavam querendo ir para ostentar, e isso era um zelo religioso farisaico. Os fariseus, eles tinham essa característica de ostentarem as coisas para poderem aparecer. E o que acontece? Muitos fariseus, eles se converteram ao evangelho, só que ainda continuaram trazendo o quê? Resquícios de uma religiosidade de aparência. Jesus Cristo condenou esse tipo de atitude. Mateus 23, de 5 a 12. Mateus 23, de 5 a 12. E todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos, e amam o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não vos chameis Rabi, porque um só é vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque a um só é vosso Pai que está no céu. E não vos chameis de mestres, porque há um só mestre, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Vamos até ao versículo 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se exaltar, será, ou melhor, que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que se humilhar, será exaltado. Então, esse exibicionismo, esse evangelho de boa aparência, ele não se encaixava com a realidade do evangelho que Paulo pregava. Paulo nunca quis aparecer. Ele sempre deixou claro que
aquilo que era mais importante era o evangelho que estava sendo pregado por ele, e não ele, não pelo seu conhecimento e nem pela sua oratória. Então, o evangelho de aparência é um evangelho que não agrada a Deus. Quando as pessoas são exaltadas, fulano prega muito, e fulano fez isso e tal, tem alguma coisa errada, porque quem precisa ser exaltado, quem precisa ser glorificado é Deus na pregação do evangelho. E Paulo, ele fala isso: todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, né? Em algumas traduções diz assim: esses vos constrange a vos circuncidar. Eles obrigavam as pessoas a fazerem aquilo, elas forçavam as pessoas à circuncisão. O evangelho não pode ser algo forçado na vida de ninguém, pode? Não, tem que ser algo natural. Quando nós abraçamos o evangelho de Jesus Cristo, nós o fazemos com um compromisso, né, independente daquilo que Deus vai nos dar, e sem obrigação, porque nós o amamos. Quando nós abraçamos o evangelho, não abraçamos para que esse evangelho nos traga algum benefício, tá? Porque a circuncisão era a mostra de algo feito na carne, era algo exterior, e o evangelho não é algo exterior. O evangelho é algo que acontece no interior do homem, e a gente vai estar falando sobre isso que acontece no evangelho, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por que ele fala isso? Porque aquelas pessoas que estavam falando da circuncisão, pregando a circuncisão, elas estavam sendo perseguidas por alguém? Não, elas estavam bem confortáveis, porque o judaísmo não as perseguiam. Mas e Paulo, quando pregava o evangelho da cruz de Cristo, acima de circuncisão, acima de coisas que aconteciam no exterior da pessoa, da boa aparência, buscando se exaltar? Paulo pregava a cruz de Cristo. Paulo era perseguido. Colocava a graça acima da circuncisão. Paulo era perseguido. Esses mestres, como quando ele fala assim, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, eles não exaltavam o evangelho da cruz, eles buscavam o evangelho da performance, o evangelho das boas obras, o evangelho da aparência na carne. Versículo 13: porque nem ainda esses mesmos que se circuncisam guardam a lei. Olha, guardar a lei, eles desejavam, os legalistas, eles desejavam uma forma externa de evangelho. Eles eram exibicionistas, eles tentavam algo que era também impossível ao homem, porque quando se guardava a lei, você não podia quebrar um mandamento da lei, porque se você quebrasse um mandamento da lei, você era considerado culpado de todos os mandamentos. Então ele fala, nem ainda esses mesmos que circuncisam guardam a lei, porque é impossível ao ser humano, mas querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Sabe qual era o objetivo dessas pessoas aqui, que pregavam um outro evangelho e que exaltavam mais a lei? Eles colocavam a importância de Moisés acima da importância de Jesus Cristo. E o que acontecia também? O judeu, ele era um evangelizador dos gentios, mas não um evangelizador do evangelho de Jesus Cristo. Eles faziam de tudo para converter um gentio ao judaísmo. Esse era o objetivo do judeu. E o judeu legalista, quando ele aceita Cristo como Salvador,
o objetivo dele, quando eles vão para as igrejas da Galácia, não é converter os gentios ao evangelho de Jesus Cristo, mas aproveitar aquela oportunidade na qual as pessoas estavam quebrantadas pelo evangelho de Jesus Cristo, a se sujeitarem ao judaísmo legalista. E aí eles iam e convertiam o crente judeu, o crente gentio, em um crente judeu. O objetivo deles era esse, totalmente contrário ao que o evangelho pregava, ao evangelho pregado por Paulo. Eles faziam isso, depois eles se vangloriavam: oh, eu converti um crente gentio ao judaísmo, agora ele é um crente melhor ainda. Não era verdade isso. O evangelho não prega nada disso. Todos nós somos iguais aos olhos de Jesus Cristo. Não há uma hierarquia dentro da igreja de Cristo. Aí ele diz no versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me. Bom, a primeira coisa que Paulo ele deixa aqui explícito ele não queria se gloriar em ser um crente circuncidado também, porque ele era circuncidado, porque ele era judeu, mas ele não se gloriava nessas coisas. Ele não se gloriava como ministro do evangelho. Ele chega a dizer que ele era o menor dos apóstolos e o pior dos pecadores, não é verdade? Quando ele fala de si mesmo. Paulo, e outra coisa, longe de mim gloriar-me, longe de mim abraçar esse tipo de jactância, esse tipo de orgulho que os judeus estão pregando a respeito disso, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo mais uma vez colocando a cruz de Jesus Cristo como algo principal na pregação do evangelho. É tema central no evangelho de Paulo, o evangelho da cruz de Cristo. Ele não abria mão do evangelho da cruz de Cristo. E ele diz: o mundo está crucificado para mim. O que é o mundo? O mundo é a influência das coisas materiais. O mundo é a influência de uma sociedade sem Cristo. É uma sociedade decaída pelo pecado. É um sistema religioso também mentiroso que pode existir para enganar as pessoas. São os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Bom, então Paulo, ele estava falando a respeito disso. Olha, essas coisas eu crucifiquei na cruz de Cristo, e só assim nós podemos nos livrar desses desejos da sociedade, da influência da sociedade, através da influência da cruz de Cristo. Versículo 15: pois nem a circuncisão e nem a circuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Irmãos, aqui os judeus não eram beneficiados por serem circuncidados. Eles não tinham uma vantagem, né, pela circuncisão. Quando Paulo fala assim, nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, para o evangelho isso é indiferente. Isso é indiferente, não significava nada, mas sim o ser uma nova criatura. Uma nova criatura está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aquilo que o evangelho faz não é de fora para dentro, que era a circuncisão, como eu falei
mas é algo transformador que vai acontecendo de dentro para fora no ser humano. E a essência do Evangelho também é a transformação. Olha, uma vez eu já falei isso para a igreja, um líder de uma igreja, ele questionando o primeiro milagre de Jesus Cristo, que foi o quê? Qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo? A água em vinho, lá em Caná da Galileia. E esse líder espiritual, ele falava, por que? Se eu encontrasse com Jesus, eu ia falar, Senhor, por que? O Senhor podia fazer tantas outras coisas mais importantes do que isso? Por que transformar a água em vinho? Ignorância. Ignorância. Por quê? Jesus Cristo, quando ele fez esse primeiro milagre da transformação, foi para mostrar que o evangelho que ele iria pregar, a essência dele seria a transformação em uma nova criatura das pessoas. Era a essência do evangelho. E é algo que realmente acontece, não é verdade? O ser humano é aquele animal, aquele bicho. Meu Deus do céu, não tem como transformar aquela pessoa. Eu já contei isso aqui certa vez, mas eu vou contar de novo. Quem às vezes faz o bonequinho, né? Quando conta de novo, alguém pega aqui, conta para o bonequinho aqui, pega na roupa, faz o bonequinho que já ouviu. O pessoal lá de casa às vezes faz isso. Contou, peraí, fazer o bonequinho ainda não ouviu. Mas, certa vez o meu pai, que pastor também, de saudosa memória, ele, dono de um supermercado, onde ficava próximo à igreja. Meu pai, quando entrou no supermercado, o dono do supermercado, quando ele chegou para botar as coisas que ele tinha comprado no caixa, nas sacolas, falou assim, ó, gente, a igreja desse pastor aqui faz milagre. Aí ele, milagre? Jesus Cristo faz, claro, aqui acontece milagres de todas as formas, mas a gente não prega o milagre. A gente sabe que o milagre é as outras coisas que nos são acrescentadas. A gente busca primeiro o reino de Deus, e os milagres vão acontecendo na nossa vida, e eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Se você não crê, que é crente em Cristo Jesus, você precisa crer em milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, tá? Quando eu canto Deus de milagre, Deus de promessa, eu creio nisso, ele pode fazer milagres. Mas aquele homem não estava falando de um milagre, de uma cura, de uma enfermidade, de alguém que ficou rico, sabe, uma coisa assim que as pessoas dizem que como é que eles, sobrenatural, né? As pessoas dizem sobrenatural, como se alguma coisa para Deus fosse sobrenatural. Eu sempre falo isso também. Para Deus nada é sobrenatural, tudo para Ele é natural, não é verdade? Sobrenatural, para Ele, quando nós falamos Deus, para Ele tudo é natural, Ele vai fazer com facilidade, se Ele assim o quiser. Mas aí esse homem chegou e falou, essa igreja faz milagre. Aí meu pai regalou o olho assim, falou assim, olha, eu conheci uma pessoa, aí falou o nome dessa pessoa, não tem autorização para dizer. Eu falava, essa pessoa andava como um bicho, escondido nos matos, bebia tanto que ficava dormindo nos matos e jogada nas esquinas. E hoje essa pessoa é totalmente diferente. Ele fazia referência a um irmão da igreja, que chegou a ser diácono da igreja, e ficava na porta da igreja recebendo as pessoas. Todas aquelas pessoas que passavam por ônibus e viam aquela pessoa ali na frente da igreja, elas viam um milagre de Deus na vida daquela pessoa, que aquela pessoa foi transformada pelo evangelho de Jesus Cristo. Era o maior de todos os beberrões ali daquela região. Mas o próprio pai da Cristina falava, eu orava muito por esse homem, as pessoas que passavam ali oravam, a igreja, ele se converteu a Cristo Jesus, começou a participar da família cristã daquela igreja, e o Espírito Santo fez o maior milagre na vida dele, a transformação da sua vida em uma nova criatura. Hoje ele está na eternidade também,
e isso é uma história que mostra que realmente, o que realmente interessa no Evangelho de Jesus Cristo é ser uma nova criatura. Versículo 16. Estou indo com dinâmica, né, irmãos? Não vai dizer que é por causa do jogo do Flamengo, não, hein? Ninguém fala isso não, né? Não, hein? Tá? É porque não estou com dinamismo aqui mesmo, para poder a gente terminar no horário certinho. Versículo 16. E a todos quanto andarem conforme esta norma. Esta norma seria o quê? Nesse resultado de vida, nessa transformação de vida, o Espírito Santo atuando na vida dessa pessoa, e essa pessoa sendo transformada. Aí ele diz assim: paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí alguns comentaristas dizem que o Israel de Deus era o Israel que tinha realmente aceitado a Cristo como Salvador, que esse era realmente o Israel de Deus, mas a maioria de todos os comentaristas chegam à mesma conclusão, que nós também aceitamos que o novo Israel de Deus é a igreja de Jesus Cristo, porque entra dentro do contexto daquilo que Paulo está falando. Não é a incircuncisão, não é a circuncisão. Então, dentro daquela igreja haviam gentios também, e eles passam a ser o novo Israel de Deus. O que é Israel de Deus? É o povo de Deus. E o povo de Deus é quem agora? A igreja de Jesus Cristo, onde não tem mais distinção de pessoas. Versículo 17. Daqui por diante, ninguém me moleste. Paulo, ele estava pedindo àquelas pessoas para pararem de perseguir a própria igreja de Jesus Cristo, porque eles estavam, será que estavam com um desejo realmente de ver o Evangelho ser pregado, o Evangelho de Jesus Cristo ser pregado? Será que era esse mesmo desejo? Não era, na realidade não era, porque estava trazendo confusão à igreja de Jesus Cristo naquele momento. E Paulo fala: gente, vamos parar de causar problemas. Se vocês não querem esse Evangelho, esse é o Evangelho que deve ser pregado, o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo, ele vai aos gentios e começa a pregar aos gentios, há uma ruptura daquilo que era o legalismo judaico com a igreja de Jesus Cristo. E a gente pode ver isso, que isso foi acontecendo paulatinamente também no colégio apostólico. Porque Pedro, ele é chamado, Paulo resiste ele cara a cara, né? A Bíblia diz isso. Por quê? Porque enquanto ele estava junto com os gentios, ele comia com os gentios, ele bebia com os gentios, conversava com os gentios. Quando chegou o pessoal da parte da circuncisão, ele se separou. Aí ele falou: como é que você pode agir dessa forma? Se você age como um gentio, se você bebe com os gentios, se você come com os gentios, quando chega o pessoal da circuncisão, você é outra pessoa? Você não age como um judeu, age de uma maneira natural, rapaz. Como o Evangelho, ele deve ser encarado agora, a partir desse momento aqui da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma ruptura com os cerimoniais do judaísmo. Não precisava mais. A gente precisa do cerimonialismo? Claro que não. A gente precisa da arca do concerto, tocar numa arca do concerto. Isso é cerimonialismo. A gente precisa da ceia, como se fosse algo que, não, peraí, eu vou ter que tomar a ceia, porque se eu não tomar a ceia, o crente tem que estar tomando a ceia. Mas peraí, qual é a intenção dessa ceia? É um cerimonialismo? Está errado, não é verdade? Se você usar a ceia como cerimonialismo, aí você está errado. O Evangelho não é cerimonial. O Evangelho não é você guardar datas, você fazer, por exemplo, uma campanha
né? Vou fazer uma campanha para isso, campanha de oração de 7 dias, de 10 dias. Você não pode perder em um dia, que se você perder, você acabou, né? Você perdeu a corrente, você quebrou a corrente, né? E certa vez, né, às vezes a gente ouve algumas coisas na internet que a gente se assusta. O pastor, ele estava pregando no culto e ele já tinha feito algumas orações. Aí, num dado momento, ele para tudo, depois de pregar, e fala assim: agora, gente, eu vou fazer uma oração séria, agora você vem à frente. Quer dizer, as outras orações não foram sérias, né? Então, tem certas coisas que acontecem que a gente deixa de entender, porque toda oração é séria, toda pregação é séria. O evangelho é coisa séria do início ao fim. Cada parte do culto, ela é importante para Deus. Inclusive, quando nós saímos de casa para vir para cá, nós já estávamos nos preparando para o culto. E é assim que nós entendemos. Então Paulo, ele estava falando: gente, nós rompemos com cerimonialismo, rompemos com dieta, rompemos com datas, rompemos com tudo. O evangelho de Jesus Cristo, o principal, é a cruz de Cristo. Então, não aborrece mais não, gente. Não traz confusão para a igreja não. Não me moleste mais. E deixa essas coisas de lado que só trazem confusão à igreja de Jesus Cristo. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que eram as marcas de Jesus, irmãos? Hã? Pode falar, irmão. Se não for, a gente depois vai entender. Opa! Você tinha falado o que, irmão? Fala aí. Isso. É isso aí, Foi chicoteado, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. Paulo tinha chicotada nas costas, que ele tinha enfrentado por causa do evangelho. Ele tinha marcas nos punhos, nos pulsos, né, melhor dizendo, e nos pés, porque ele tinha sido acorrentado. Quando ele estava com Paulo e Silas, ele estava preso nas prisões interiores, quer dizer, ele estava no calabouço mesmo, ali preso, possivelmente até com corrente no pescoço. Isso deixava marcas, Então Paulo tinha todas essas marcas, por isso que ele chega a dizer: eu trago as marcas, está pequenininho ali, eu trago as marcas no meu corpo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, dizendo o seguinte para aquelas pessoas que estavam querendo pregar aquilo que não dava em perseguição nem nada. Gente, vocês têm o que para mostrar do evangelho de Jesus Cristo? Eu trago sofrimento, porque eu assumo a pregação da cruz de Cristo e eu falo a verdade do evangelho. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus nos abençoe, que nós possamos guardar esses ensinamentos que foram tão importantes, não só para as igrejas da Galácia, mas para os estudos que nós fizemos aqui em todas as quartas-feiras. Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Uma grande reflexão realmente que Paulo nos deixa. Ele trouxe as marcas de Cristo sobre o seu corpo, e às vezes nós ficamos zangados com a palavra que venha torta, e a gente às vezes fica zangado com o irmão que falou atravessado. A gente aguentaria os açoites que Paulo levou? Difícil. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Consagração.
vocês consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. O nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim, seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra.
vamos em paz para os nossos lares. Dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença, no nome de Jesus. Amém.